Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esta edição da nossa AEA Paraná TV. Nesta edição nós teremos as eleições que serão realizadas no final deste mês na FENASEF. Como vocês sabem, no próximo dia 29, 30 e 31 de maio nós teremos as eleições extraordinárias na nossa federação, a FENASEF. E para esclarecer alguns assuntos, nós chamamos aqui os nossos colegas Edgar e Malu para responder algumas questões que estão circulando na mídia. Colega Edgar, colega Malu, eu vou fazer umas perguntas e, na medida do possível, nós vamos respondendo e posso interrompê-los a qualquer momento. Muito obrigado. Então sejam bem-vindos. A pergunta número 1, que todo mundo quer saber, né? Como funciona o processo sucessório dentro da FENASEF? Como se dá a eleição da diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo? Edgar. É uma satisfação estar aqui e ter a oportunidade de esclarecer algumas coisas, né? É sempre importante, principalmente nesse momento agora. Nós estamos passando por um processo eleitoral. Essa questão da sucessão, Valfrido, esse processo funciona na FENASEF há bastante tempo, né? Primeiro, ele funcionava no âmbito interno da FENASEF, ou seja, os conselheiros da FENASEF é que elegiam a diretoria e o Conselho Fiscal. Era uma eleição interna. Cada representante de AEA tinha seu voto, apresentava-se uma chapa e eles faziam a eleição. Posteriormente, lá para 2017, aproximadamente, houve uma alteração estatutária e transformou esse processo eleitoral num processo universal. Todos os associados das federadas passaram a votar, né? Já em 2017, não é uma circunstância de que a gente precisa deixar claro. E o processo de votação universal não é uma coisa recente, não é de 2020, não é de 2021, 2022, é desde 2017 que já se vota da mesma maneira. A diferença em relação a isso é que tem uma cláusula que permanece, que no caso de haver apenas uma chapa concorrente, essa chapa é automaticamente eleita por aclamação e assume, que foi, aliás, o que aconteceu em todas as vezes anteriores à eleição de 2020. A eleição de 2020 foi a primeira eleição da FENASEF com duas chapas. A FENASEF nunca teve duas chapas para a eleição. Foi essa a primeira vez, mas não foi uma concessão de 2020. Foi porque, circunstancialmente, apresentou-se outra chapa e tiveram duas chapas para a eleição. Em todos os outros pleitos, apareceu apenas uma chapa e foi mantida a unidade da FENASEF durante esse período. Isso quer dizer também que a atual diretoria ela não poderá se reeleger mais uma vez? Não, até por conta de uma nova alteração estatutária em que a gente, então, colocou, e diga-se de passagem, esse estatuto e o anterior foram acompanhados e definidos, estudados, trabalhados e votados por todos os presidentes de AEA, que é o poder do Conselho Deliberativo em Assembleia Geral. Então, agora, o nosso mandato termina no dia 31 de dezembro de 2023. Eu e Malu não seremos mais reeleitos. Nós não somos concorrentes para o próximo pleito. Perfeito. Edgar, e outra questão, Edgar e Malu, né, que vem sendo muito falado nas redes sociais e tal, essa questão sobre o recebimento de senhas e tal, de quem realmente é a responsabilidade por envio de senhas e por atualização cadastral? Malu. A responsabilidade é integral das federadas. As AEAs, elas precisam manter o cadastro de seus associados em dia, porque é somente esse cadastro atualizado é que vai habilitar ao associado votar. Então, se a AEA não tiver esse cadastro em conformidade, infelizmente, alguns deixarão de votar
por não receberem a senha em função de não ter para onde enviar. Entendi. Então, colega Malu, o que a FENASSEF tem feito, quais foram os principais feitos, as principais realizações da FENASSEF nos últimos tempos? Você poderia falar rapidamente para nós? Sei que são muitos, mas na medida do possível, o nosso tempo é pequeno. Tá certo. Então, olha, em primeiro lugar, eu deixei de cumprimentá-los na primeira resposta, eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer aí o espaço nos cedido aí pela EA Paraná, e dizer que os feitos foram muitos, tá? Dentre todos, elencamos alguns que realmente são mais importantes, né? Dentro de todo o segmento de aposentados e pensionistas. A nossa estrela, que ali requer todo o brilho, é realmente o saldo de caixa, tá? O saldo de caixa ali, ele precisa de uma atenção especial, e isso a gente tem feito bastante, tá? Uma das coisas que a gente pode falar, e aí é preciso que se entenda que essa grande conquista do saldo de caixa, ela não é só da FENASSEF, ela é também a demonstração de força da categoria, porque nós tivemos aí um risco muito, muito grande mesmo de perder a assistência à saúde, em função da CGPAR 23, é conhecida, foi muito debatida, tramitou no Congresso, no Senado, e aí, assim, a gente observa o quanto é importante a categoria estar unida, porque somente com essa união se fez todo esse caminho dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados, com sucesso. Tá? E chegamos aí com a grande vitória da derrubada da CGPAR 23, mantendo aí a inclusão de todos os aposentados, porque se essa CGPAR não fosse excluída, não fosse derrubada, certamente muitos colegas ficariam sem assistência à saúde, em função da paridade, da coparticipação que vinha ali trazendo no escopo dessa CGPAR. Ali fica muito evidente a importância da união, a importância da força que o aposentado e o pensionista têm quando estão focados em objetivo único. Não podemos deixar de falar sobre o acordo do INSS com o CEF. Isso ficou parado ao longo do tempo, prejudicou muita gente com a questão da margem consignável. Enquanto não se estava ali nenhuma proposta de instrução normativa do INSS, se estava ali buscando os encaminhamentos das medidas provisórias que possibilitasse, tá, politicamente, essa mudança, porque não sei se todos sabem, mas o artigo 117 da lei anterior não permitia que as entidades de fundo de previdência complementar fossem incluídas no rol das entidades que antecipasse o INSS em seus pagamentos de benefício. Portanto, no momento da entrada da IN, isso ocorreu em 2021, a IN 115, ela trouxe essa abertura e fez com que a FENASSEF ali começasse um trabalho rigoroso de buscar onde estava parado o acordo coletivo, o acordo INSS com o CEF, trazer por força política a isso para cima, tá? E até trazer aí a finalização com a sua assinatura. Malu, Compromisso de... Opa, desculpa. Se me permite, isso aí representou assim, na folha desse salário do associado, em torno de quanto mais ou menos? O FGQC, a redução foi de 60%. Ele é temporário? É temporário. A cada 6 meses ele é reanalisado e reaplicado, tá? Mas ele representou 60% de redução para todos, né? Não é só para os aposentados e pensionistas, mas para todos aqueles que tenham empréstimo no Crediplan. E esse trabalho da FENASSEF, ele aumentou, então podemos dizer que ele aumentou o salário de alguns aposentados em valores próximos de R$1.000 ao mês. Sim, de certa forma, aqueles que têm esses Crediplan mais altos, né, realmente ele trouxe esse benefício de uma redução
em cerca de 600 a mais reais por mês, tá? No líquido dele, no líquido. Edgar, gostaria de fazer a seguinte pergunta para você de forma sucinta, se for possível, assim, na medida do nosso tempo. O que aconteceu para nós chegarmos nesse nível de uma eleição extraordinária? Bom, Alfredo, a gente precisa voltar um pouco no tempo para dar a explicação, né? Todo esse processo eleitoral extraordinário que está ocorrendo agora, ele tem origem lá na eleição de 2020. Começou lá, porque lá naquela oportunidade houveram duas chapas, nós concorremos. A chapa 1, FENASSEF Avançar e Construir, ganhou a eleição, né? E ato contínuo, houve uma contestação judicial. Diga-se de passagem que é um direito absolutamente natural de qualquer pessoa, não concordando, buscar seus direitos. A gente entende muito bem isso, né? É tranquilo. Entendi. Esse processo ele teve seu curso ao longo desses anos, né? Agora já estamos com 2 anos e 4 meses da realização da eleição. E num primeiro momento, numa primeira sentença, isso aí na primeira instância, o julgador afastou no mérito a hipótese de má-fé, de dolo, de fraude, essas coisas todas, né? Que seriam motivo para manchar o processo eleitoral. Também o julgador afastou a possibilidade de uma intervenção na FENASSEF, de retirada dos atuais gestores. Depois, nessa primeira sentença, ele também validou as decisões da Assembleia Geral, ele deu todo o trato na sentença, conduzindo o processo para uma sequência natural de que quando houvesse um processo eleitoral normal, ele fosse feito com uma característica diferente do que foi feito. O que foi contestado, basicamente, foi a capacidade da empresa que fez o processo, a capacidade da empresa na prestação de serviços. Isso aí não teria dado um bom resultado em número de eleitores e tudo, possibilitando a dúvida de que, se fosse de outra forma, talvez pudesse mudar o resultado eleitoral, né? É interessante notar que poderia mudar o resultado eleitoral para uma vitória maior nossa ou para uma vitória da outra chapa, evidentemente, mas essas duas possibilidades existiam. Muito bem. Isso aí foi embargado, né? Eu não sou advogado, não entendo muito disso. Isso aí foi embargado, teve recurso, e aí a juíza, no segundo momento, ela decidiu esquecer tudo que ela tinha dito e resolveu fazer a anulação do processo eleitoral e marcar no dia 31 de maio para a finalização do novo processo. Foi uma decisão de urgência, uma tutela de urgência, né? No segundo momento, ela também decidiu, ela entendeu que quando marcou a nova eleição e anulou a anterior, ela automaticamente estaria nos destituindo da função, e nós seguimos as determinações judiciais, né? Imediatamente a FENASSEF instaurou o processo eleitoral da forma que a juíza havia determinado. Então, essa é a história, isso que aconteceu. Nesse momento, certo, nós estamos tratando do processo eleitoral. Cumprindo uma decisão judicial, né? Como tem que ser. Decisão judicial, a gente não discute, a gente cumpre. Mas é importante eu dizer o seguinte, isso não é uma situação definitiva. Nós estamos trabalhando dentro da tutela, mas o processo continua, o processo não parou, ele não terminou. Nós o levamos à segunda instância, uma instância superior, e lá nós estamos arguindo também todas essas situações, porque nós realmente não entendemos da forma que foi decidido. Nós estamos acatando, mas não significa que a gente tenha entendido que isso aí é o mais justo e o mais tranquilo. Então, nós estamos procurando rever a decisão. Na verdade, o importante é que fique claro, né, para todos os associados das AEAs, do Brasil todo, simplesmente houve um processo eleitoral que teve algumas falhas em função da empresa contratada que não
preenchia todos os requisitos necessários. É Isso, isso, falha né? técnica, na verdade, né? Falha Então tá técnica que ótimo. não era nem do domínio da federação fazer a gestão disso aí. Por isso você contrata, né? Tá certo. Eu acho que assim o nosso público fica bem esclarecido, né? Assim, Edgar, para a gente finalizar essa nossa entrevista aqui, gostaria que você dissesse para nós, para todo o Brasil, por que a chapa 1, Avançar e Construir, deve ser reeleita para conduzir o processo até o final do mandato. Eu diria, Valfrido, para você, para Malu, para todos que estão nos vendo, para todos os meus colegas aposentados e pensionistas, e a gente não deve, a gente precisa ganhar essa eleição, né? Por algumas razões simples e de preocupação nossa com a própria FENASSEB. Primeiro, porque não é uma eleição definitiva, não é uma eleição normal, não é uma eleição de 3 anos de trabalho, é uma eleição de 7 meses, é um mandato tampão. Então, é um mandato tampão que vai ser exercido de uma forma muito preocupante. Porque é assim, ó, caso as pessoas não saibam, o processo eleitoral termina dia 31 e no próprio dia 31 os eleitos assumem a gestão. Percebe o risco, percebe a dificuldade que isso pode trazer. A dificuldade é a seguinte: você não pode assumir uma federação do tamanho da FENASSEF sem ter nenhum conhecimento prévio de como fazer, sem ter nenhuma visão do que te espera, você não sabe como você vai tocar a FENASSEF, porque a FENASSEF está rolando. O trabalho está continuando, as dificuldades estão continuando, as articulações são necessárias amanhã de manhã. Nós estamos, nesse momento, trabalhando os jogos. É um evento com 2.050 pessoas. Dá para imaginar o tamanho da responsabilidade disso? E agora está acontecendo tudo, as contratações, as decisões sobre a realização de determinada modalidade. Nós temos quase 2.100 pessoas lá, com passagem comprada, já com as tabelas prontas, sabe? Isso dá um trabalho que só quem faz sabe, e só quem conhece consegue fazer. Não é uma coisa só de esperar, olhar e ver acontecer. Então, eu não estou falando de competência, eu estou falando da urgência da decisão. E é isso que não vai acontecer nesse caso dessa eleição. Se a chapa 1, FENASSEF Avançar e Construir, que representa a gestão atual, não tiver a oportunidade de continuar o trabalho, eu temo realmente pela dificuldade de que as outras pessoas consigam fazer isso a contento, por mais que elas queiram. Percebe? Isso, para mim, é fundamental. A gente precisa ganhar, sabe por quê? Não tem transição. No outro processo que vai seguir, que vai ser em outubro, aí existe a possibilidade, e é uma coisa sábia, e a possibilidade muito forte de você fazer uma transição de 90 dias, durante os quais a gestão que está saindo apresenta para a gestão que está entrando todo o funcionamento, calmamente, todas as situações, coloca os novos gestores à frente para ajudar eles a, quando assumirem em janeiro, terem condições de fazer um trabalho bom e não sofrer a FENASSEF com isso. Para mim, essa é a melhor razão, sabe? Uma coisa que eu estou me lembrando aqui, eu queria falar, é que quando você falou no estatuto lá, e quando eu falei no estatuto, é importante dizer que nós não temos a menor intenção, e mesmo se tivéssemos, não temos a menor condição de concorrer novamente. Nós não temos essa preocupação. É uma coisa normal. O estatuto prevê que não há mais reeleição. Nós já tivemos a nossa reeleição. Então, não estamos concorrendo na próxima. Entendeu? É importante ficar claro isso. Entendi. Nós estamos preocupados de não conseguir, de a FENASSEF parar de alguma forma, de gerar algum distúrbio, alguma complicação na gestão. E é a última coisa que a gente quer que aconteça. Que Por ótimo, isso, Edgar. ô Valfrido, só um pouquinho. Por Sim. isso é que eu queria encerrar dizendo o seguinte: gente, vote na chapa 1, FENASSEF Avançar e Construir.
nos dê a oportunidade da gente diminuir um pouco a preocupação, da gente terminar o nosso trabalho até 31 de dezembro e poder fazer uma passagem do bastão com tranquilidade, porque o que importa mesmo é o futuro da FENASCEF, é a satisfação, a qualidade de vida, a condição de fazer trabalho para cada um de vocês que está aí nos vendo e para todos os nossos colegas. Tá? Nós precisamos do voto para poder fazer isso. Por tudo que o Edgar citou, eu quero endossar e dizer para vocês que a importância de vocês estarem junto conosco. Junte-se a nós para mantermos a FENASCEF mais forte, na continuação das conquistas, na continuação da manutenção dos nossos direitos, e é uma coisa que precisamos, mas precisamos muito de você estar nessa caminhada conosco. Sabemos como fazer, amamos o que fazemos e precisamos de vocês para continuar nessa construção do fortalecimento da categoria do segmento aposentados e pensionista Caixa. Muito obrigada a todos. Conto com todos, vote Chapa 1. Muito bom, Edgar. Junte-se a nós, né? Isso, Malu, muito bom. A EA Paraná agradece muito a presença de vocês aqui. O nosso papo foi muito esclarecedor e eu acredito que as pessoas que estão vendo este vídeo vão ficar com outra visão e vão ficar esclarecidas sobre tudo o que está ocorrendo, né? Então, muito obrigado aos colegas Malu e Edgar, aqui da EA Paraná, nosso respeito, a nossa admiração pelo trabalho que vocês têm feito. Muito bom mesmo, uma gestão transparente, honesta, ética e responsável. Um abraço a vocês, em breve nós nos reencontraremos. Obrigada pelo espaço. Um abraço. Muito obrigado. E para finalizar a nossa edição da EA Paraná TV deste mês, gostaria de fazer um pedido muitíssimo especial. No dia 29, 30 e 31 de maio, compareçam e votem. A sua federação precisa muito da sua participação. No mais é isso, um abraço a todos e fiquem com Deus.